Olá, meus amores! Bom, eu vou aproveitar e gravar esse vídeo aqui agora, que eu tava gravando alguns stories pra vocês referente à campanha da Natura que eu vou participar. E claro que eu falei, deixa eu aproveitar para para fazer um bate-papo com eles. O que acontece, gente? Hoje eu postei nos stories algumas das atividades físicas que eu pratiquei ao longo da minha vida, né? Passei algumas coisas para vocês. Vocês que estão chegando agora, que ainda não me conhecem, não sabem minha trajetória, né? Então eu resolvi postar todas as atividades físicas que eu realizei no decorrer da minha vida, tá? Então eu fui colocando por fases, né? E fui dando pequenas demonstrações para vocês de que a partir do ano 2000 até agora, 2019, ó, até agora 2020, então assim, gente, foram 20 anos de uma trajetória de você sempre estar preocupado em fazer atividade física, sempre cuidando do corpo. Eu nunca fui uma pessoa muito assim. Tem aquelas pessoas que começam a praticar atividade física e tem aquela. Não é que eu nunca fui assídua, na verdade, eu nunca treinei com intensidade, sabe? Aquelas pessoas que treinam mesmo, que depois começam a ficar com aqueles corpos assim esculturais, bem definidos. Não. Gente, eu sempre fiz atividade moderada. Se tinha algum dia que eu acordava e eu não me sentia disposta pra malhar, eu não ia, entendeu? Então, eu nunca fiz uma reeducação alimentar naquele sentido, assim, de você comer, ter aquela alimentação bem restritiva pra colaborar. Eu nunca fui assim. Gente, eu falo assim que eu tenho uma vida normal e a única diferença que eu fiz foi colocar a atividade física na minha vida como prioridade. Também, assim como a gente come, toma banho, dorme, essas coisas, sabe? Mas não aquele treino, como eu falei, intenso, né? Como tem as meninas aí, os rapazes são bombadíssimos, né? Que se preocupam com a alimentação, tem aquele rigor pra ter assim tudo definido. Não, eu só coloquei atividade física como uma prioridade pra minha saúde física, né? Então eu achava isso importante, tá? Aí o que acontece, gente? Eu também andei postando nos stories todas as cirurgias plásticas e tratamentos estéticos que eu fiz no decorrer da minha vida até hoje, certo? Mas eu vou postar uma foto, que eu vou deixar ela aqui embaixo, que eu acho que é o campo maior, pra vocês perceberem o seguinte, gente. Eu fiz uma mastopexia, que foi o reposicionamento das mamas, né? Depois que eu tive filho, a minha mama caiu um pouco e eu quis colocar ela no lugar. Eu amei essa cirurgia, o resultado foi muito maravilhoso e confesso pra vocês que fiquei extremamente satisfeita. E fiz uma lipo, né? Na mesma cirurgia que eu fiz a mama, eu já fiz a lipo. Só que isso, gente, foi no ano de 2007, dezembro de 2007. E essa foto que eu vou colocar aqui eu também vou colocar o período para vocês observarem o que, gente? As plásticas me ajudaram? Sim. A cirurgia da mama, fiquei super satisfeita com o resultado que se mantém até hoje. Muito bem, obrigada. A lipo, não. Por quê? Porque para que a lipo tivesse um resultado efetivo até hoje, eu teria que ter tido todo um cuidado. E nessa foto que eu postei, que eu vou colocar aqui de novo, vocês vão perceber, gente, que eu não cuidei. E eu voltei a engordar, e eu voltei a ter uma gordurinha aqui na região abdominal. Então, gente, por que eu tô falando isso? Porque às vezes vocês podem observar assim, não, mas ela vive fazendo tratamento estético, ela fez várias cirurgias, não sei o que lá, não sei o que lá. Então é por isso que ela tem um corpinho legal, tal, entendeu? E assim, gente, longe do meu corpo ser o corpo, né, das beldades aí que a gente vê por aí. Mas pra minha idade, eu tô muito satisfeita com ele. Então, o que acontece, gente? Na verdade, as cirurgias, elas auxiliam, elas ajudam, sim. Só que a maior parte do resultado, de você se manter o resultado, de você ficar ali sabe, mantendo aquele resultado, ou até atingir o resultado, porque a cirurgia, ela não faz tudo isso sozinho, é a sua dedicação com atividade física e a alimentação. Não tem jeito, gente. Vocês vão perceber. Vocês já perceberam, na verdade, nessa foto que eu postei, como tava meu corpo e como ele mudou depois. Por quê, gente? Porque eu posso falar praticamente pra vocês que do ano de 2016,
acho que foi em 2015, finalzinho de 2015, gente, eu tava com 80 e poucos quilos. Isso mesmo, 80 e poucos quilos. Só que acontece, gente, eu tava bem gordinha. Eu acho que essa foto aí, eu não tenho certeza, mas eu acho que é desse ano aí. Foi quando eu decidi, falei, não, não quero ficar com esse peso, que eu tava muito acima do peso pra minha altura, pra minha idade, enfim, pra tudo. Então a tendência, se eu não corresse atrás do prejuízo, era ficar pior, gente, porque a cada ano que passa eu vou envelhecendo e se eu não tiver essa preocupação com a minha saúde mesmo, então imagina como vai ser esse processo de envelhecimento, né? Então foi quando eu dei um basta e falei assim, olha, eu não posso não emagrecer, eu coloquei uma meta assim na minha cabeça, eu posso não emagrecer, mas eu não vou passar desse peso. Então eu comecei assim, sabe? Tipo assim, ó, no começo eu reduzi alguns quilos, fui ficando com o corpo legal e eu pensava sempre assim, olha, eu vou estabilizar nesse peso, eu posso até estabilizar, mas eu não vou voltar ao peso que eu tinha anteriormente. E fui fazendo isso, e fui colocando as atividades na minha vida de acordo com a minha disponibilidade. Então tiveram períodos que eu não conseguia praticar as atividades, então eu fazia uma caminhada, ou eu aproveitava todas as oportunidades que eu tinha quando eu trabalhava no centro, então eu subia e descia as escadas rolantes, então eu sempre aproveitei essas oportunidades para sempre estar exercitando meu corpo. Hoje, atualmente, gente, eu consigo fazer uma caminhada diária de 4 km no mínimo por dia, tá? O mínimo que eu faço são 4 km por dia. E as atividades que eu faço em casa, que também depois eu vou falar que é bem legal, eu faço 12 minutinhos de atividade física diariamente também, e eu tenho gostado bastante, tá? Então é o que eu tenho feito, é só. Eu quero voltar a fazer dança, que é uma atividade que eu gosto bastante também, mas nesse período que nós estamos vivendo agora, tá tudo muito restrito, então eu só vou voltar realmente quando tiver tudo normalizado. Mas assim, gente, todo o trabalho que eu tenho constantemente é você ter sempre uma manutenção daquilo que você faz, entendeu? Então, assim, eu sei que daqui pra frente eu não posso mais parar de fazer atividade física, de me exercitar, de fazer uma caminhada. Eu sei que eu tenho que vigiar minha alimentação. Eu não vou falar que é 100%. Não, não é. Eu como besteira. Vocês veem, eu posto nos stories McDonald's, refrigerante, um monte de tranqueira. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, eu sempre fiz as coisas de forma moderada, não com muita restrição. Porque é muito difícil, gente, você se restringir das coisas completamente. Dificilmente você consegue manter. Você tem que ter muito foco pra você se restringir uma alimentação ou ter aquela disciplina com atividade física. Se você for muito rigoroso com você, dificilmente você consegue manter. Então você acaba desistindo por conta disso. A cobrança é muito grande. Você não tem aquele hábito e você começa a se cansar, você começa a ver que você está sendo muito cobrado e aí você não vai continuar, porque é muita cobrança. Eu falo que foi muito mais fácil para mim eu alcançar o que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje, com esses pouquinhos de coisas que eu fui fazendo do decorrer de tantos anos. Então, assim, gente, desde quando eu comecei lá em 2000, fazer capoeira, que aí eu fiquei lá treinando 4 anos, 5 anos, eu não sei qual foi o período certo, mas eu sei que eu fiquei um bom tempo fazendo. E aí eu saía, porque na época o meu professor mudou, ele dava aula aqui no bairro e depois ele foi dar em um outro bairro, então já ficava difícil pra mim me locomover até o local onde eram as aulas. Eu treinava 3 vezes por semana, pesadíssimo. Então, assim, eu tinha curtos períodos de pausas, mas eu sempre estava buscando outras atividades físicas. Então, assim, todas elas, gente, tudo isso, olha, eu me lembro que quando eu fiz a minha cirurgia plástica, a minha lipo, no ano de 2007, quando o médico, depois da cirurgia, a gente foi ter aquela primeira consulta pós-cirurgia, ele falou, nossa, eu fiquei muito impressionado, Silvia, quando eu fui fazer sua lipo, que eu percebi que tinha uma musculatura muito rígida por baixo. Então, o que acontece, gente? Eu tinha aquela capa de gordura que escondia todo o músculo trabalhado que eu tenho debaixo do abdômen. Então, o que acontece? Eu tenho o abdômen definido,
Porém, essa capa de gordura que fica aqui, ela esconde essa musculatura. E quando eu fiz a lipoaspiração, que ele tirou essa gordura que tinha aqui, ficou muito evidente. E o próprio médico ficou muito surpreso com o músculo que ele encontrou ali de baixo, porque tinha até uma dificuldade para retirar essa gordura por conta do músculo muito trabalhado. Então, o que acontece? Todo aquele treinamento que eu fazia de capoeira, aquelas atividades intensas, a yoga, que era muito pesado, trabalhava a minha musculatura, assim como eu tenho a musculatura aqui trabalhada. Então, assim, quando eu consigo fazer uma dietinha legal, cuidar da alimentação, que essa camada de gordura, ela reduz um pouco, é possível ver, sim, a musculatura trabalhada que eu tenho embaixo do abdômen, entendeu? Aliás, que eu tenho embaixo da gordura aqui no abdômen. Entendeu? Então, por isso que às vezes, dependendo da posição que eu fico em algumas fotos, dá pra ver uma certa definição. Então, por quê? Porque eu tenho essa musculatura trabalhada por conta das atividades que eu fiz, entendeu? E faço, mas, como fala, né, gente? Essa gordurinha que fica aqui, aquele refrigerante que eu tomo, aquele hambúrguer que eu como, entendeu? Esconde todo o trabalho que eu tenho aqui embaixo. Se vocês me perguntarem assim, Silvia, você faria outra lipo? Não, não faria. Eu prefiro continuar fazendo os meus tratamentos que eu faço, hidrolipo não aspirativa, ultrassom, aquele que congela a gordura, que eu esqueci o nome agora. Ai, gente, criolipólise. Então, assim, eu prefiro ficar fazendo esses tratamentos, assim, que não são invasivos, do que voltar a fazer uma lipo. Então, assim, um lipo eu não faria, a abdominoplastia também não faria, entendeu? Então, hoje, assim, tá, eu não tenho o abdômen que eu gostaria, é fato, não tenho. Mas também, gente, ele não me incomoda a ponto de me submeter a uma cirurgia, entendeu? Então, assim, se eu cuido da minha alimentação, eu já fico com uma barriguinha que eu acho que pra mim tá ótimo, pra minha idade. E, assim, para as aspirações que eu tenho na minha vida hoje, pra mim é o ideal, entendeu? Mas o que eu falo pra vocês é assim, muitas pessoas me perguntam no direct assim, nossa, mas puxa, né, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter resultado, eu não consigo emagrecer e tal, porque quando vocês querem fazer alguma coisa, vocês se cobram demais, no sentido assim, não, eu tenho que fazer uma dieta, e eu tenho que emagrecer, e eu tenho que, e eu tenho, e isso, gente, atrapalha muito. Então, quando você é muito sutil nas coisas que você vai fazer, nas mudanças que você vai colocar na sua vida, você não sente tanto, sabe? Então, assim, eu me acostumei a fazer atividade física. Isso pra mim, como eu falei pra vocês, é uma coisa natural, entendeu? Eu não vivo socada em academia, mas eu sou uma pessoa que eu exijo muito do meu corpo, sabe? Então, assim, eu não fico andando de carro, eu evito ao máximo andar de carro, eu gosto mesmo de andar de metrô e ônibus. Por quê, gente? Porque eu penso que essa é uma forma de eu estar movimentando meu corpo. Tá entendendo? Então, assim, eu evito sedentarismo nessas pequenas coisas. Ó, aqui em casa nós temos 2 carros que fica a semana inteira na garagem. A gente não sai pra nada. Eu poderia muito bem pegar o meu carro e trabalhar todos os dias que é pertinho de casa. Eu não faço isso, gente. Nem quando tá chovendo. Sabe? Eu tenho aquele negócio assim. Eu preciso ter formas de movimentar o meu corpo e meio que nem perceber que eu tô fazendo uma atividade física. Entendeu? Então, foi esses os macetes que eu fui conseguindo fazer na minha vida pra que eu tivesse, assim, um corpo mais saudável, um corpo, sabe? E da alimentação também é difícil, gente. Tem coisas maravilhosas, gostosas, eu não deixo de comer mesmo, porque eu gosto, entendeu? Só que eu dou aquela maneirada durante a semana, sabe? Eu fico cuidando da minha alimentação, então eu dou aquela cuidada. No final de semana, às vezes sim, às vezes não, eu enfio o pé na jaca, sei lá, mas assim, eu não tenho aquele negócio assim, não, vou comer. Não, gente, eu controlo. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não como tudo que eu gostaria de comer. Não como mesmo, entendeu? Eu não faço tudo que eu gostaria de fazer, porque aquilo que eu falei, entendeu? Tem restrições? Sim. Não são severas, não são rigorosas, mas tem. Entendeu? Então, por isso que eu falo, você fazendo as coisas de forma sutil, você consegue manter uma disciplina. E essa disciplina, gente, a longo prazo, vai te dar um resultado. É aquilo que eu falei, talvez se eu fosse mais empenhada, eu ia ter um mega resultado. Mas assim, gente, pra mim,
tá ótimo. Então, assim, eu prefiro ir aos pouquinhos, sabe? Que nem mineirinho comendo pelas beiradas e você vai chegando naquele objetivo, do que eu com muita sede ao pote e depois voltar a estaca zero novamente. Então, é melhor que eu vá subindo um degrauzinho de cada vez e chegando ao topo, porque, assim, cada dia eu posso melhorar mais. Então, é melhor que eu vá melhorando a cada dia e tendo sempre uma pequena evolução do que eu tentar ir do 0 ao 100 e depois fica um período e depois não consigo mais e volto pro 0 novamente. Então, essa é a estratégia que eu uso pra minha vida, entendeu? Aos pouquinhos eu vou conseguindo chegar ao que eu quero. Então, assim, graças a Deus, eu tenho envelhecido de forma mais saudável, muito melhor, entendeu? Então eu tenho certeza que conforme for passando os anos, eu vou me sentir cada dia melhor, porque eu tenho, sabe, eu vou agregando coisas cada dia pra melhorar, entendeu? Então, a curto prazo, você não vê muita diferença. Só que quando você olha a longo prazo, gente, você vê que é muito grande a diferença, entendeu? E é isso que importa, sabe? É você saber que você tá caminhando rumo ao que você pretende chegar. E eu falo isso, gente, claro que foto é muito estético, né? Quando você posta uma foto, é estético. O que você vai olhar? O corpo? Legal, não tá legal, enfim. Só que, gente, claro, é legal quando eu posto uma foto e além da saúde, que é o meu objetivo, eu ganhar uma fisionomia legal, sabe? Um corpo legal. Isso é óbvio. Isso, digamos assim, que seria o lucro, né? Porque o que eu viso é saúde, entendeu? É ter uma saúde, é ter uma mobilidade, é conseguir me movimentar, se eu precisar exigir do meu corpo, eu sei que o meu corpo vai responder. Porque, gente, eu penso exatamente isso. Meu corpo vai responder se eu precisar, vamos supor, numa situação de emergência, correr, eu vou conseguir correr, eu vou conseguir subir uma escada, eu vou ter mobilidade. Então, a minha preocupação sempre foi essa. Quando eu precisasse exigir do meu corpo, se o meu corpo ia atender as minhas necessidades, entendeu? Então eu sempre me preocupei com isso. Se eu precisar correr, eu vou conseguir correr. Se eu precisar fazer um movimento, eu vou conseguir. Então a minha prioridade sempre foi essa, gente, sabe? Eu poder ter do meu corpo uma resposta. E aí, ao longo de toda essa minha preocupação que eu tive com a minha saúde, eu consegui ter uma estética que eu considero que tá legal. Não é, como eu falei, gente, né, aqueles corpos maravilhosos esculpidos, porque esse nem foi meu objetivo. Eu falo assim que quando eu coloco um biquíni que eu vejo que fico bonita, que eu coloco uma roupa que serve, que fica legal, que eu me sinto bem, gente, pra mim isso é lucro. Eu tô no lucro, sabe assim? Nossa, pra mim eu me sinto no lucro. Então é isso. Não se atenha a coisas grandes, a mudanças grandes, mas as pequenas coisas no seu dia a dia vão te dar um resultado muito bom, muito positivo. Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, pra esclarecer vocês também que cirurgia plástica é legal como um complemento, entendeu? Os tratamentos estéticos também são um complemento, mas assim, a base de tudo não são eles, tá bom? A base de tudo é a prática de atividade física e uma alimentação mais adequada, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, sabe? Assim, porque eu quero passar, gente, pra vocês a experiência de vida que eu tenho, que eu puder agregar com vocês. Eu não sou expert em nada de atividade física, nada disso, mesmo porque esse não é o objetivo. Meu objetivo, gente, é mostrar que uma pessoa que tem uma vida normal, uma pessoa que não vai abrir mão de comer as coisas que gosta, sabe, de ficar enfiada dentro de uma academia 24 horas, pode sim ter uma vida mais saudável, com uma atividade, ter um corpo um pouco mais definido, assim, sabe? Simplesmente colocando pequenas atividades no decorrer do seu dia a dia, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.